Fala, jovens! Nós do E-Proteção estivemos no FPV Rio, onde a gente teve muita gente que a gente entrevistou, muita informação, e uma dessas pessoas foi o Calbi Moraes, presidente da FAM, Força Associativa Nacional. Então, quero deixar para vocês aqui um trecho, algumas coisas que foram faladas lá. Fica aí para vocês verem como que foi importante a conversa com ele. Tamo junto! Você, como um dos protagonistas, né, sobre essa questão da lei, esteve à frente aí, junto com a FAM e outras pessoas pertinentes. Queria que você me falasse qual que é o seu sentimento a partir dessa aprovação, como que está surgindo aí novas frentes, o que está falando, o que está acontecendo e o que está sentindo aí para os próximos meses. Eu acho que quando tudo começou, né, brotou um sentimento aí e aí eu acho que esse sentimento, em algum momento, ele foi até leviano. Sim. Né? Brotou um monte de fake news e eu não sei por qual motivo, mas diziam, isso é desproporcional, não cabe às associações, vamos entrar com uma ação de inconstitucionalidade, um bafafá danado, mas que eu compreendo que talvez seja até parte disso por questões de ser algo novo, né? E que esse algo novo, ele muitas vezes assusta, tenho dito isso, mas também parte desse movimento. Talvez não seja por esse motivo, seja por motivos ou até interesses que não sejam interesses do setor, né, que sejam interesses difusos. Mas eu acho que a gente está caminhando cada dia mais para um ambiente onde a paz, entre aspas, ela começa a se estabelecer. Hoje eu tive uma oportunidade de conversar com várias pessoas nos corredores aqui dessa feira e percebe-se esse ambiente de otimismo. Percebe-se um ambiente de superação, onde aquilo que havia sido disseminado nesses grupos passa a não ter conexão. E a gente perceber que o processo regulatório ele é bom para todo mundo. Ele é bom para a maior figura dentro disso, que é o associado, porque o associado, a exemplo do cliente do banco, no outro dia, na hora que ele for no banco, se ele for sacar um dinheiro, ele tem a certeza que o dinheiro está lá. Sim. Então, esse associado ele tem que ter a certeza que se ele precisar desse modelo mutualista, ele vai ser alcançado. Então, o processo regulatório, ele traz para o associado esta certeza. E também, eu acho que os diretores, ou aqueles que eu vou colocar entre aspas, mas os empreendedores desse modelo mutualista, acabaram encontrando o seu espaço. Porque antes era uma associação, em regra, sem fins lucrativos ou interesses econômicos, e que elas operavam pelo interesse da coletividade dos seus associados e muitas vezes não respeitava a máxima de quem trabalha e recebe. Hoje nós temos um modelo que alcança todos, onde a associação ocupa o seu espaço e vai ter as suas vocações preservadas, onde o empreendedor que em algum momento esteve ou está, ou futuramente possa estar dentro do processo regulatório, ou dessa estrutura regulatória das associações, tem o seu espaço através das administradoras. Acredito até que muitas vezes, muitas figuras vão se misturar dentro desse processo, figuras que vão em algum momento estar fazendo um papel e depois fazendo outro, mas tudo isso com muita possibilidade de avanços e que o setor pode prosperar. Se diz hoje, e eu sou um dos que reverbera esse Brasil afora, que nós somos 10 milhões de associados. Eu acho que pós-regulação, ou já está acontecendo isso, nós podemos alcançar um número muito maior de associados. Porque tem muita gente, né, muitos possíveis associados, que por falta de garantia ou de intervenção do próprio Estado ou do braço do Estado, não acreditavam no nosso modelo e o próprio mercado de seguros, por ineficiência também, não alcançava essas pessoas. Então eu acho que hoje nós vamos ter 3 modelos no mercado de seguros e que todos os modelos são respeitáveis. Exemplo, o mercado tradicional de seguro, que é eficiente, que está aí há décadas funcionando, né, há mais de 100 anos funcionando, que inclusive ele é oriundo do próprio modelo associativo mutualista. O seguro, ele nasce através do princípio do mutualismo. Em algum momento a figura empreendedora enxergou isso. Opa, vamos transformar isso aqui, que é um arranjo social, em um modelo de negócio.
né? Aí nós vamos ter as cooperativas, que é uma expectativa futura, uma possibilidade futura, mas pela eficiência da cooperativa no mercado financeiro, principalmente por essas estruturas que em algum momento parecem com estruturas de banco, dentro do mercado financeiro e pelos números que eles alcançaram, acredita-se muito que eles vão ter êxito também nesse novo mercado de seguros que eles estão chegando para operar. Porque até aqui eles não operavam na proteção patrimonial. A lei deixa claro que eles vão poder operar dentro de regras muito parecidas com regras do seguro, mas acreditando que eles podem ter muito êxito, a exemplo que fizeram na parte financeira. E nós não somos uma possibilidade futura, porque nós somos uma realidade, nós estamos aí há algum tempo, né, que se não desse certo não teríamos sobrevivido tanto tempo, e aí a gente chega com regras claras que estão sendo construídas através desse processo infralegal e seguramente a gente também vai ocupar um espaço representativo para o setor eu vou chamar de proteção, né, não de seguro, até porque a própria lei diz que a nossa atividade não pode ser confundida com uma atividade clara de seguro. Então eu acho que o mercado de proteção / seguro ganha muito com isso. Eu acho que o próprio Brasil, que é um fenômeno financeiro no mundo, né, está entre as maiores economias do mundo, mas que essa discrepância na parte de segurança, de proteção de seguro, a gente está lá entre o 20º tal país em recolhimento de prêmio, de garantia de risco, de segurança da própria poupança popular do cidadão. A gente acaba com essas possibilidades tentando aproximar o fenômeno financeiro chamado Brasil, que com todas as suas dificuldades ou questionamentos ou até mesmo mazelas, mas não deixa de ser um fenômeno econômico no mundo, ao mercado de seguros, que essa discrepância deixa de existir, até porque as associações que são modelos, ou o modelo mutualista que é de garantia patrimonial, permite que esse modelo que antes estava restrito ao automóvel seja contemplado em outras atividades patrimoniais, como residenciais, como outras garantias. Então eu acho que a gente está num momento muito propício da gente enxergar, como eu tenho dito nas minhas falas, esse copo aqui, ó. Ele pode parecer meio cheio ou meio vazio, depende da sua vontade, de fato, do seu entusiasmo em construir esse ambiente. Perfeito. Eu tive um contato, né, agora com o Dr. Gabriel Borges. A gente conversou muito e ele falou que a SUSEP está muito bem organizada nesse setor para estar fazendo as diretrizes. Você acredita que o associativismo, esse grupo já está organizado também? Como que está sendo essa conversa? Eu vi que vocês abriram espaço, né, para estar conversando e juntando muita gente, vi gente até com outras diretrizes, pensamentos que foram mudados e alterados. Inclusive, estaremos conversando com duas celebridades aqui, né, cara? A gente vai conseguir juntar o Dr. Gabriel Borges junto com o Renato Assis, o Dr. Renato Assis, porque são opiniões divergentes e é por isso que a gente está aqui para falar sobre divergências, né? Para sanar algumas dúvidas de todo mundo. Então, se você tem uma pergunta que seja pertinente, já clica embaixo aqui, já coloca a sua pergunta. Para quê? Para quando a gente tiver com as duas pessoas aqui para conversar sobre isso, a gente converse e possa tirar e sanar as suas dúvidas, que são as dúvidas da maioria. Perguntas inteligentes, tá, pessoal? Cuidado com as perguntas ofensivas, porque nós não falaremos aqui. Mas voltando ao assunto aqui, você acredita que a gente já está amadurecido para estar tendo esse grupo para conversar, geralmente, com a SUSEP? A gente viu que a SUSEP teve uma abertura para estar alinhando isso aí. Você acha que a gente já está amadurecido? Ainda falta um pouco mais? O que você está vendo sobre essa nova frente aí para conversar junto com a SUSEP? Inicialmente eu quero falar sobre Gabriel Borges, sobre Renato Assis. Eu acho que eles estão mais convergidos do que afastados, né? Sim. Ou são mais convergentes do que afastados. Eu acho que cada dia mais, e são duas pessoas de imenso respeito no setor. Que conhecem bem da lei, né? São profissionais de altíssimo nível, né? E que têm profundo conhecimento do nosso setor e que não chegaram agora, já estão aí há algum tempo, né? E que ajudaram a fazer história na construção deste ambiente. Eu acho que
a gente poder, e eu aprendi isso com um amigo, tá? Poder repensar alguns princípios, né? Aquilo que às vezes parece ser absoluto hoje, ou imutável hoje, a gente poder pensar um pouquinho diferente. Opa, pensando nesse viés, poderia ser assim, poderia ser assado. Eu acho que todos nós, dentro desse processo, né, a gente tem aprendido um com o outro, né? Eu acredito que a grande maioria, não de forma absoluta, mas que a grande maioria sejam pessoas de bem e que tenham boas intenções. Sim. Né? Eu acho que quando a gente fortalece um setor, né, a gente começa a trazer para esse setor princípios de respeito, né, a organização traz para nós o respeito. Respeito esse que permitiu que nós, a várias mãos, participássemos de um processo regulatório do nosso setor. Agora, chegando outros personagens, e é fundamental que de fato muitos cheguem, né, até porque o setor ele carece de mais gente e tal, eu acho que a gente tem que continuar preservando o respeito mútuo entre nós. Eu acho que as divergências de ideias, de opiniões, claro que vão existir, normal, até porque sempre existiram nesse grupo que construiu o processo regulatório, mas nunca faltou a palavra respeito. Eu acho que o respeito é a base de qualquer relação. O respeito tem que existir dentro da sua casa, o respeito tem que existir dentro da sua empresa, o respeito tem que existir nas divergências ou convergências dentro do seu meio religioso. Pessoas pensam diferente, e isso não pode deixar de acontecer nesse nosso ambiente. Até porque eu tenho comigo que nós estamos remando para um objetivo comum, onde esse objetivo comum seja capaz de alcançar e contemplar todos. Mesmo em algum momento a gente não convergindo em tudo, mas eu acho que a palavra respeito é fundamental. Fizemos sim um encontro onde várias pessoas ou vários personagens do segmento tiveram voz. Eu sou uma dessas pessoas que teve voz, né? Eu acho que não precisa de ter uma verdade absoluta, mas ter a vontade de acertar. Hoje, na minha palestra, eu abri espaço para perguntas, né, e respostas, e eu fui surpreendido com uma pergunta hoje que eu não tinha pensado sobre ela ainda. Eu até disse para o interlocutor, opa, é uma coisa para se anotar e da gente pensar nisso, porque se nós somos aqueles ditos como os representantes desse setor, ou que nós vamos ser a conexão nesse processo infralegal, nós temos que pensar ou levar todos os anseios e desejos de um setor. Então, o que aconteceu lá hoje, eu vou carregar comigo. Eu acho que não dá para se imaginar que a inteligência ou a verdade absoluta esteja estabelecida. Tenho dito que o processo regulatório talvez seja muito mais importante hoje, o processo infralegal, do que a própria construção da lei, porque o infralegal é a prática real da atividade. Perfeito. Né? E a lei ela é um esqueleto que fala de diretrizes e conceitos gerais. Agora, o dia a dia, a preservação da nossa atividade, as nossas tipicidades são aquilo que nos separa, de fato, do próprio seguro, como a própria lei diz, né? Que nós não somos uma atividade própria do seguro. Então, essas tipicidades, como o rateio, que talvez seja o pivô central que nos sustenta. A grande preocupação também, né? Porque o rateio é aquilo que já aconteceu e é isso que sempre nos norteou para dizer que nós não éramos seguros, né? Então, o próprio rateio como tipicidade, a formação do suposto fundo, né? E esse fundo eu tenho insistido que ele não é um fundo garantidor de nada que possa vir a acontecer, mas ele é a garantia não de uma equação, mas da solvência de um grupo, ou de um processo, ou de uma atividade. Até a forma de construir esse grupo, eu acho que nós temos que estar muito alinhados, porque, ao meu ver, e é uma visão extremamente particular, mas aí eu compartilho com você que está nos assistindo, esse fundo, né, ele tem que ser construído passo a passo. Porque, em regra, as associações, por características não econômicas ou não
com fins lucrativos, teoricamente, não existe reserva que permita se apresentar um fundo numa velocidade tão rápida. Essa é uma das grandes preocupações também da maioria, né? Eu acho que é uma das, né? Eu acho que esse fundo ele tem que ser construído passo a passo. Com inteligência. Eu acho, a exemplo do que acontece no próprio consórcio. O consórcio, quando nasce, ele nasce... o grupo de consórcio ele nasce sem nenhum tipo de fundo e à medida que ele avança e o grupo vai sendo formado, esse fundo de reserva vai sendo construído. Ou seja, não onera ninguém, permite que de fato a equação aconteça e principalmente permite aquilo que é mais importante, a solvência desses grupos. E eu tenho certeza que com essas tipicidades, com essas diferenças, esse grupo que se junta a nós, a gente vai ter muitos avanços nisso. Dentro dessa primeira comunicação que foi aberto aí para várias pessoas, né? Existiu um avanço, existiu algo que podemos projetar aí para o futuro, algo que realmente você viu que tem interesses de outras associações, que realmente estão prontas para ajudar a chegar no denominador comum, ou você ainda vê uma dificuldade ainda de comunicação dentro desse perfil? Eu acho que a boa vontade já é um avanço. Sim. Né? Quando as pessoas sentam com boa vontade para conversar. Claro que não é um ambiente 100% harmônico ainda, né? Eu acho que existe, às vezes, arestas para serem aparadas. Eu acho que existe necessidade das pessoas conversarem mais. Eu acho que, de forma absoluta, as inverdades ainda não desapareceram, né? Eu acho que... Mas houve um avanço. Eu acho que é possível que a gente consiga, sim, estabelecer e acredito e torço para que isso aconteça, né? Que a gente consiga esquecer as nossas diferenças e estabelecer aquilo que é caro para nós ou aquilo que é a sustentação da nossa atividade, né? Como o princípio maior de tudo isso. E esse princípio seguramente vai ser aquilo que vai permitir que nós tenhamos vida longa. Então, a vida longa depende muito da nossa capacidade da gente deixar para trás, muitas vezes, as nossas vaidades, deixarmos para trás as nossas verdades absolutas e estarmos dispostos a discutir o processo infralegal em um ambiente que seja extremamente democrático. Sim, até mesmo porque não tem como agradar tudo, né? Não, você tem que abrir mão de alguma coisa para conquistar outra. Toda pavimentação, a construção de uma nova lei que já foi aprovada, e essa que acho que é a grande dificuldade, porque já foi aprovada, então basta a grande massa que tem inteligência emocional, que saiba conversar, junte para que a gente consiga achar um denominador comum. Não dá para agradar todo mundo, eu acredito também que isso é uma grande visão da sua parte, não dá para agradar todo mundo, mas que seja pelo menos um caminho onde as associações possam sobreviver e continuar funcionando de uma forma correta e que possa, tanto para o associado quanto para as associações e os prestadores, que também é uma preocupação com os prestadores, tive conversando com eles aqui, tenha conexão para que consiga difundir mais a questão da proteção veicular e não acabar como a maioria está fazendo, né? Ô Guzmão, quando a gente fala assim, não dá para agradar todo mundo. Sim. Eu acho que nada... Não tem como, né? Não tem como, né? Eu acho que nós fizemos uma troca, né? Nós trocamos a insegurança pela segurança, nós trocamos a possibilidade do Fantástico soltar uma matéria e ser sensacionalista, porque, de fato, enquanto se questiona uma atividade, se ela é análoga ao seguro, se é irregular ou se não é, se isso é pirata ou não é, né? Isso tudo era possível. Nós trocamos a possibilidade da polícia continuar investindo nessa atividade mutualista, né? Não estou dizendo que onde houver desvio de finalidade não deva existir polícia. Eu acho que tem até que existir. Mas eu afirmo que tem que existir. Mas conceitualmente na atividade, não. Hoje ela está amparada por lei. Então nós trocamos isso, né, por um processo regulado, né? E esse processo regulado ele vai dar um trabalhinho, né? Mas isso tudo é muito bônus por aquilo que a gente não tinha certeza. Eu digo o seguinte, nós não tínhamos certeza do amanhã.
ou tínhamos até algumas certezas. Nós tínhamos certeza que inevitavelmente iam brotar escândalos para todos os lados, como nós vivemos durante 20 anos com muitos desses escândalos, né? Escândalos, seja promovidos pela mídia, seja até por improbidade administrativa de algumas associações, né? Ou coisas até que não eram reais, mas os escândalos existiam. E nós trouxemos isso para um ambiente regulado. Então, essa é a troca que nós fizemos, né? E fizemos uma troca maior ainda, né? Que é a possibilidade de alcançar de forma empreendedora muitos daqueles que de fato eram empreendedores. Eu digo o seguinte, hoje você está construindo um negócio que pode ficar para os seus filhos. Antes você participava de uma estrutura associativa que, se você procurasse quem que era o dono, eram todos, né? Não tinha um dono de forma absoluta, como também não tem que existir, da mesma forma que, se você procurasse quem que é o garantido e o garantidor, eram todos. E num ambiente onde todos são responsáveis, acaba não tendo ninguém como responsável. Sim. Então, hoje, você vai ter a possibilidade de empreender naquilo que daqui a 10, 15, 20 anos, que seria o dobro desse tempo que nós já trabalhamos aqui, para uma coisa que de fato vai ter um valor e que vai ficar para suas próximas gerações, e que principalmente você que está operando as associações hoje, ou esse modelo mutualista, está fazendo história. E essa história, que está sendo escrevida por nós, vai ficar para as nossas próximas gerações. Eu tenho certeza que eles nos reconhecerão como os mestres na construção desse ambiente. Perfeito. Calbi, muito obrigado pela uma pequena parte, né, de você estar passando aqui pra gente, informando, sempre foi muito solícito também. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que exaltar também é que você nunca deixou de conversar, sempre quando precisou a gente conversou, sempre que teve oportunidades você abriu mão para falar também. Eu acho que isso é importante a gente falar, inclusive estará aqui também, né, para que a gente converse aqui com o doutor Assis e juntamente com o Gabriel Borges, para que a gente consiga finalizar algumas informações que às vezes são trocadas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Ô Guzmão, eu que sou grato, mas não desliga ainda não. Eu tenho brigado, quer dizer, brigado no bom sentido, para ter esse microfone. Sim. Eu acho que, e essa frase é minha, tá? Se você procurar lá no Google, você não vai achar ninguém não. As grandes transformações do mundo, elas nascem no verbo. Sim. Tá? Ou seja, tudo aquilo que você for realizar, você tem que convencer pessoas, isso está no verbo. Perfeito. Você vai ter que convencer a sua família, vai ter que convencer seu parceiro, vai ter que convencer seu sócio, vai ter que convencer seu cliente, vai ter que convencer alguns setores, e a transformação nasce no verbo. E dizendo isso, né, que a transformação nasce no verbo, e o microfone é um dos personagens importantes para esse verbo, eu sou muito grato ao programa E-Proteção, pelas inúmeras oportunidades que vocês me deram. Eu sou muito grato à Feira FPV pelas inúmeras oportunidades, e às demais feiras no Brasil que sempre me deram o microfone, e através desse microfone a gente poder fazer as transformações que o Brasil precisa, que é através do verbo. Perfeito. E ação também, né, meu amigo? Sim, não somente falar, né? Pós-verbo vem ação. Exatamente. A comunicação, para mim, é uma das fontes principais. Grandes guerras foram evitadas por conta da comunicação, e grandes guerras aconteceram por falta delas. Então, acho que a comunicação é a parte fundamental para a população se comunicar e chegar no denominador comum. Então, se você quer fazer perguntas, essa é a oportunidade. Já clica aqui embaixo, já faz as perguntas, porque estaremos com grandes players do mercado para falar de assuntos tão importantes, que é essa lei regulamentada agora, a partir daqui, como a gente vai fazer. Muito obrigado, Calbi, e a gente volta daqui a pouco. Obrigado. Tamo junto. Um abraço.